Zanardi, Sindipetro, Baixada Fluminense. A gente estava fazendo entrevista aqui desde o princípio com ele, para o cafezinho, e a gente não transmitiu ao vivo e caiu 2 vezes. Então a gente vai retomar desde o início, porque pausou 2 vezes, ficou ruim. Eu sei que é incômodo falar tudo de novo, mas agora com a gravação não vai ter interrupção, depois a gente transmite para o cafezinho. Simão, primeiro, já saiu, aliás, eu vou pular essa parte já, a gente já falou do histórico. Quem quiser estar no primeiro live, ficou no cafezinho, sobre o histórico do Sindipetro da Baixada Fluminense, aqui na luta contra o neoliberalismo, né? Vamos entrar direto em 2013 para cá, né? Por que o Sindipetro e o INEF não cuida só do plano de saúde? Porque o Sindipetro, na INEF não, Baixada Fluminense, não cuida só da aposentadoria dos seus trabalhadores. Porque o Sindipetro da Baixada Fluminense se mete em política? Porque o Sindipetro cuida do pré-sal? Porque o Sindipetro se mete na questão da sucessão presidencial? Explica qual é essa relação, por que os petroleiros são tão aguerridos e lutam tanto pela questão geral, não só pela questão particular. Você pode explicar, inclusive para quem não entende política, por que o sindicato tem que se meter em política? Então, primeiro assim, os petroleiros é uma categoria que trabalha com um estatal, que é a Petrobras, que veste a camisa verde e amarela. E nós entendemos que a riqueza que nós produzimos, ela deve ser dividida com o povo brasileiro. Então essa vontade de trabalhar e de ver um país melhor é comum a todos os petroleiros. E a gente quer cada vez produzir mais petróleo para a nossa sociedade ter mais energia e que essa energia seja dividida para todos terem um bem-estar social. Então isso motiva a categoria, motiva os sindicatos, motiva a nossa federação. E dessa forma o sindicato e a federação querem influir na política nacional para que essa riqueza realmente seja distribuída para o povo. E o grande marco recente, né, que antecede o golpe, foi a descoberta de uma jazida que foi chamada de pré-sal pela Petrobras. Essa jazida de petróleo é a maior descoberta do século XXI e despertou a cobiça mundial dos países produtores de petróleo, porque o Brasil poderá, em breve, junto com a Venezuela, ter as maiores reservas e ser os maiores produtores de petróleo do mundo. Agora a gente tem que situar por que existe o golpe. O Brasil, junto com a América... Quando começa em 2013? O golpe começa com a descoberta do pré-sal e quando o mundo toma ciência que a gente tem uma riqueza que poderia capacitar o Brasil a ser uma grande liderança não só na América Latina, mas também influenciar na OPEP e na produção de petróleo. Então deixa eu mudar a pergunta. O movimento golpista começa em 2013? Ele toma forma em 2013 ou não? Esse movimento, na nosso entendimento, alguns estudos demonstram que após a descoberta do pré-sal, se intensificam os movimentos golpistas na América Latina. Nós vivemos um momento de ouro na América Latina, né, com Chaves aqui no Brasil, na Venezuela, Lula no Brasil, a gente com Lobo no Paraguai, e isso estava incomodando os Estados Unidos, porque o dilema de uma América Latina autônoma, independente dos Estados Unidos, e com a aproximação da Europa e dos países como a China, né, isso incomodava muito os Estados Unidos. Mas até não descobrir o petróleo, esse incômodo era meramente político. Com a descoberta do pré-sal, muda o jogo, porque é muito dinheiro que estará sendo envolvido. E aí começa o processo de espionagem para poder saber o tamanho dessa jazida de petróleo. E quando os Estados Unidos vê que o Brasil tem uma jazida gigantesca que vai proporcionar a ele um poder econômico gigantesco, eles vêm para o Brasil para investir na campanha do Aécio, porque havia um compromisso do Aécio, através do José Serra, que ganhando a eleição, o Brasil quebraria a Petrobras, quebraria a lei da partilha. Quebraria a lei da partilha e esse petróleo passaria a ser dominado principalmente pela Shell,
que é uma multinacional que tem interesse direto na exploração do petróleo aqui no Brasil. Sistema de partilha, né? Já que a gente falou de partilha. A gente não tudo o que queria no sistema de partilha, mas qual a importância da lei da partilha? Como é que se deu essa luta dos petroleiros que foram fundamentais, a FUP, fundamental naquela lei da partilha, como é que se deu, né? O que é a lei da partilha e como está isso hoje? Então, a lei no Brasil, que existia a partir de 97, que o Fernando Henrique quebra o monopólio estatal do petróleo, ele cria o sistema de concessão, ou seja, a gente estava vendendo blocos de petróleo e a empresa que comprasse poderia tirar todo o petróleo daqui e levar para o exterior. E a Shell faz isso. Ela tem sistema de concessão que ela explora o quanto ela quiser no Brasil e leva, e o Brasil não fica com nada dessa riqueza aqui. E nós, quando vimos a possibilidade de ter, dentro do governo Lula, uma nova lei que respeitasse que essa riqueza natural fosse dividida para o povo brasileiro. Então, na partilha, a empresa que explora entrega parte desse óleo explorado para uma empresa que foi criada, que é a Petrosal, né? E essa empresa venderia o petróleo, remunera a empresa e parte desse dinheiro passaria a ser aplicado em saúde e educação. Isso é a lei da partilha, mas a lei da partilha tem um ganho adicional que foi o fundo soberano. O Brasil criou naquele momento um fundo soberano, aonde essa riqueza do petróleo excedente seria guardada para que no futuro, gerações futuras, quando se aposentasse, a gente tivesse um dinheiro guardado para poder pagar os nossos aposentados. Ou, diferentemente, se houvesse uma crise mundial, o Brasil teria um fundo soberano para dar suporte a ele, para poder atravessar a crise. Com a queda da Dilma, com o impeachment, uma das primeiras coisas que o governo golpista toma como medida é acabar com a lei da partilha, é acabar com o fundo soberano. E acabar com a lei da produção nacional, né? Produção de conteúdo nacional. E aí ele acaba também com uma outra lei que a gente tinha criado, que era do conteúdo nacional, que gerava emprego e renda e renasceu a indústria naval no Brasil. Ele quebra isso e aí todos os estaleiros no Brasil passam a ser fechados e agora a gente tem a possibilidade. E gera toda essa crise no Rio de Janeiro, né? Impacta no estado do Rio de Janeiro diretamente. Então, assim, e o interessante, Ponciano, é o seguinte, que o próprio Congresso agora aprovou uma lei que dá isenção às petrolíferas que vierem se instalar no Brasil para buscar o nosso pré-sal, essa isenção de importar equipamentos, importar plataformas, importar máquinas. A gente vai gerar emprego fora do Brasil. Com isenção de imposto. Dois problemas. Primeiro, nós criamos um exército desempregado no Brasil e estamos gerando emprego em outro país. O segundo, o Brasil abdicou de imposto na casa de R$1 trilhão de imposto que a gente vai perder por causa dessa medida do governo golpista sobre o petróleo, né? Lava Jato. A Lava Jato disse que recuperou o Brasil de 4 a 5 bilhões. Agora acaba de dar graciosamente, Pedro Parente, né? Isso. 10 milhões de dólares para investidores que ninguém sabe quem é nos Estados Unidos. Quer dizer, se realmente recuperou 4, já foram embora 6. A gente já está em prejuízo com a Lava Jato de 6 milhões. A Lava Jato está passando o Brasil a limpo. A intenção da Lava Jato é realmente passar o Brasil a limpo. O que é a Lava Jato na sua visão, na visão dos petroleiros? Vamos contextualizar isso. Dentro de empresas pode ter pessoas que são corruptas, mas a empresa, um CNPJ, a empresa não é corrupta em si, tá? São corruptas as pessoas que gerem a empresa. E dá um exemplo a Samsung, uma das maiores empresas de produto eletrônico do mundo. O presidente da Samsung está preso, mas a Samsung não demitiu e nem quebrou por conta disso, foi preservada a empresa. No Brasil, a Lava Jato foi uma estratégia criada pelos Estados Unidos, onde o Moro
passou lá alguns anos estudando para voltar para cá para operar essa grande conspiração que se abateu no Brasil, que foi o golpe, e ele operou isso através da Lava Jato, falando que a Petrobras era uma empresa corrupta e a Petrobras teria que ser destruída. E o interessante, Luciano, esse dinheiro recuperado pela Lava Jato é infinitamente menor do que o prejuízo que ela deu, não só a Petrobras, mas ao Brasil. Não estou falando nem dos empregos, não estou falando nem da perda da empresa, só falei da doação. Eu só sugeri a doação que foi feita agora para os Estados Unidos, uma doação, né? Fora o outro prejuízo que você está falando. Que outro prejuízo é esse? Prejuízo. 2 milhões de desempregados. A Petrobras perdeu o valor de mercado de 140 bilhões. Ela deixou de investir mais de 100 bilhões na economia brasileira. Ela deixou de gerar emprego, ela deixou de gerar riqueza. Ou seja, a política que foi feita da Lava Jato... 40 mil metalúrgicos dos estaleiros aqui no Rio de Janeiro desempregados, com pés fechados. Fora isso, com a política do governo de importação de derivados, né, o Brasil reduziu o seu refino, o seu parque de refino. Isso aí perde também a economia. O Cabral, que estava antes do Pezão, ele surfava em cima do dinheiro do petróleo, porque eram bilhões e bilhões. Quando vem a crise do petróleo e vem a Lava Jato, o Rio de Janeiro fica com a bunda de fora. Estado destruído, né? Um estado destruído, sem dinheiro, porque o royalty que estava alavancando o país, eles roubaram muito, roubaram o estado. O Rio de Janeiro, que tinha a maior riqueza de petróleo, pagou a conta agora de ter o maior roubo da história do seu povo aqui. A gente está vendo uma população extremamente pobre, a violência urbana aumentando, população e as de pessoas rua sem emprego, né? E a polícia batendo cada vez mais, né? Porque as pessoas não têm o que comer, não têm onde dormir, e começa um processo de uma roda que nos leva a uma degradação da nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de reforma, mas eu quero falar de linhas de escapatória, ou luz no fim do túnel. Reforma trabalhista. Como é que a reforma trabalhista afetou esse sindicato? Como é que a reforma trabalhista afeta o trabalhador? E já liga na reforma da Previdência que está aí prometida, e a gente prometendo greve geral. Acho que já faz o link direto. Eu gosto de falar pouco e deixar o entrevistado falar. Se fala da reforma trabalhista, o que afeta a vida do trabalhador, o que afeta no sindicato, já liga na possível reforma previdenciária e como a gente trabalhador está encarando, vai ter greve geral, não vai ter, os petroleiros vão participar. Assim, nós temos que entender que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a Lava Jato, o fim da lei da partilha, do conteúdo nacional, é uma ofensiva do capital sobre o trabalho. A luta de classes não acabou. O bom velhinho Marx já falava que enquanto houver disputa, vai haver luta de classe. E nós vivemos uma época, no governo Lula e Dilma, de ascensão da classe trabalhadora, onde o capital estava um pouco acuado. Nesse momento que vem o golpe, há uma inversão de valores. O capital, ele bota o trabalhador na parede. E para isso, ele tem que tirar a roupa do trabalhador, deixar o trabalhador nu. E com isso a gente tem a reforma trabalhista que já está em curso. E qual foi o impacto na vida dos trabalhadores com a reforma trabalhista? Você já consegue enxergar? Olha só, Luciano, os petroleiros, ele é uma categoria muito forte. Então a reforma trabalhista, ela faz que os sindicatos fracos fiquem cada vez mais fracos. Os sindicatos que são fortes, eles vão exercer o poder dele, do tamanho dele. Então nós petroleiros, por exemplo, conseguimos colocar 4 ressalvas no acordo coletivo para impedir que a contrarreforma trabalhista colocasse o petroleiro na parede. Por exemplo, homologação. Nós temos uma cláusula que a homologação é no sindicato.
tá? E nós sabemos que agora, com a contrarreforma, pode ser homologado até dentro da empresa, né? Nós temos uma cláusula que dá uma proteção à demissão em massa. A reforma trabalhista eles podem demitir 1.000, e nós vimos um caso aqui da Estácio, né? Sim. E da Petrobras nós conseguimos colocar uma cláusula de bloqueio. Representante dos trabalhadores. Empresas vão poder eleger representantes para negociar o acordo independente do sindicato. Nós botamos uma cláusula de bloqueio que não haverá eleição de representantes e que o sindicato é o interlocutor dos trabalhadores, né? Então, assim, alguns sindicatos, como bancários, também conseguiram colocar cláusulas de bloqueio à reforma, mas os sindicatos menos organizados, né, com menos poder econômico, eles têm dificuldade em resistir à ofensiva patronal. E a grande massa que não está sindicalizada, fora dos grandes sindicatos, está virando MEI, né? Que é o pior tipo de escravidão. Nós temos que falar aqui, do acordo individual. Nós, petroleiros, bloqueamos o acordo individual, está vetado. Mas a contrarreforma permite que o patrão faça um acordo, inclusive tácito, né, com os trabalhadores, não precisa nem ser por escrito. Sim, você está tendo, por exemplo, empresas, mesmo que tem sindicatos grandes como o Simples, tem colégio que está contratando por MEI. E aí esse trabalhador já está fora. Ao ser contratado por microempresa individual, o PJ da pessoa física, é um absurdo total, ele já fica fora do mundo do trabalho, de todo e qualquer direito. Isso aí faz parte do barateamento do custo do empregado, né? Porque o patrão está passando uma responsabilidade que era dele, agora a responsabilidade passa a ser do trabalhador. Acaba com a hora extra. Férias, fundo de garantia, ou seja, está limpando a folha de pagamento para poder aferir um lucro maior, enquanto isso o trabalhador está assumindo papéis que antes era dado pelo patrão. Aí tem aquele falso debate, havia um paternalismo no Brasil, onde os trabalhadores tinham uma proteção por uma lei arcaica que era a CLT. E aí falar aqui, vamos falar sério. Como se o neoliberalismo fosse mais moderno que... O que está vendo, na verdade, é uma grande ofensiva dos empregadores, né, dos patrões, dos empresários, que se organizaram através das Fiesp, Firjan da Vida, né, junto com a mídia global aí, para poder colocar os trabalhadores encurralados. Né? Senão, como se a relação de trabalho escravo e semi-escravo fosse moderno, né? Está voltando à época da Revolução Industrial, né? Isso aí você toca agora, é muito triste, né? A situação, principalmente dos trabalhadores rurais, né, e trabalhadores urbanos, né? Essa ofensiva do capital sobre o trabalho é tão grande que eles retomam com o trabalho escravo de uma outra maneira, mas nós estamos sendo acorrentados, mas nós vamos resistir. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um grande engodo criado pelo governo, né? A Previdência no Brasil, ela tem dinheiro, o problema é que o governo retira verbas específicas da Previdência para outros gastos, né? E eles falam que o trabalhador brasileiro e o povo brasileiro está vivendo mais, e com isso a gente tem que aumentar a idade para ter direito à aposentadoria, o que é uma grande mentira, porque as pessoas mais pobres começam a trabalhar com 14 anos. Imagine você ser um trabalhador, ter uma carga de trabalho de 55 anos de vida laboral para depois se aposentar. O que querem fazer é que ninguém mais se aposente no Brasil, e quem se aposentar vai morrer, não vai receber o benefício e deixando para a Previdência. Com isso, o governo quer liberar antes uma verba que era da Previdência para eles utilizarem supostamente para o desenvolvimento do Estado. Mas nós sabemos que não é isso. Esse dinheiro que eles querem é para fazer a política do encher o bolso. Comprar deputado, encher o bolso deles, isso aí está claro. Nunca antes na história desse país houve um governo tão corrupto como o governo Temer, né? Pela primeira vez na história nós temos um presidente que está no posto
e que se ele sair do posto e perder a blindagem, e se a justiça fosse séria, ele ia para o tribunal, ia para o banco dos réus, porque ele é acusado de vários crimes que tem provas cabíveis. Mala de dinheiro. Provas físicas, né? Uma foi afastada por pedalada fiscal, que não é crime, né? Que não é crime, é um ajuste contábil. Temer pedalou, todo mundo pedalou, e tem mala de dinheiro filmada, tem flagrante mala de dinheiro contra Temer e ele continua na cadeia presidencial. O que eu queria contar para você, Ponciano, e para quem está nos assistindo é o seguinte: isso aí não aconteceu ao acaso. Sim. Isso aí foram ações combinadas, planejadas, né? Inclusive tem aquela reunião que eles chamam do Projeto Atlanta, né? Que os Estados Unidos queria dar uma nova forma de colonialismo para a América Latina. Então, todas essas decisões que estão vindo, primeiro a gente retira os governos democráticos, coloca governos submissos aos Estados Unidos, porque o Brasil estava se aproximando através do BRICS da China, e aí a gente controla o país através do judiciário. Precisa quebrar isso. Surge o quarto poder no Brasil com a Constituição, que foi o Ministério Público, né? E aí, no governo Lula, o Ministério Público tem muita autonomia, o Judiciário passa a ter muita autonomia, a própria Polícia Federal. E aí eles descobriram uma nova forma de dar o golpe. Antes o golpe era feito com as armas e os trabalhadores se rendiam. Agora o golpe é feito pelo juiz, né, com o apoio da Polícia Federal e do Ministério Público. Você vai recorrer a quem? Só o povo na rua. E quem dá legalidade é a mídia. A mídia que dá a legalidade dos fatos. A gente chega a um ponto... faz o espectador, aquele que está do outro lado recebendo a informação, se conformar com aquela situação, né? Simão, a gente chega a um tal ponto de falta de vergonha que todo mundo sabe quem é a Shell, a empresa assassina, que financia, por exemplo, assassinato de dirigente sindical na Colômbia. Isso é provado. Que intervém no Equador, mata a liderança indígena para poder explorar petróleo. Que financia atentados contra presidentes, contra ministros no terceiro mundo. Uma presidente do STF vai jantar com a Shell. É um grau de desavergonhamento completo. Como a presidente do Tribunal Superior de um país vai jantar com uma empresa que todos sabem que é uma empresa criminosa, que é uma empresa que é contrária ao interesse nacional de qualquer país. E se qualquer país, até no país capitalista, um presidente do tribunal falar, não vou jantar com a Shell. Ao ponto que a gente chega de perda, inclusive, de esconder o golpe. O golpe está descarado. Né? Só para você ter um dado, hoje o chefe de gabinete do parente é ex-empregado da Shell, era o executivo da Shell que está lá. Então, assim, não existe mais medo dos golpistas nessa relação de promiscuidade com as empresas privadas e com a própria submissão aos Estados Unidos. Submissão aos Estados Unidos, quando você disse, o parente pagou 3 bilhões de dólares. Não, 10? Não, 10 bilhões de reais. 10, então, perdão. 3 bilhões de dólares para os fundabotre de uma ação que sequer transitou nos Estados Unidos. E ele falava que é para manter a credibilidade. Na verdade, isso era o pagamento do golpe. Porque os acionistas brasileiros, que também foram prejudicados pela Lava Jato, não receberam nada. Ou seja, a Petrobras, a empresa brasileira, prefere dar dinheiro para os acionistas estadunidenses do que para os acionistas que são do Brasil. E aí você aqui no Brasil tem de tudo. Você tem acionistas grandes, mas você tem trabalhadores que investiram o seu fundo de garantia ali naquela empresa, que são pequenos acionistas. E não são remunerados. Não são remunerados. Como é que pode pagar os Estados Unidos e não pagar no Brasil? Isso é o imperialismo. Vamos chegar para o final, senão vai ficar muito longa. Duas coisas. A primeira é pontos de fuga do golpe. A gente está no estado de exceção, a gente não vive uma democracia, e a cereja no bolo dos golpistas é prender Lula e inviabilizar a candidatura a Lula. A saída, ou a alternativa principal de saída para o golpe é garantir a candidatura a Lula, né? Eleição sem Lula é golpe,
né? E eu queria que você falasse isso, inclusive, ligando com as promessas que o Lula fez de referendo revogatório, de revogar todas as medidas golpistas do antigo governo, a necessidade também que a gente tem de não eleger só Lula, de não garantir só Lula. Não dá para eleger Lula e botar 450 picaretas no Congresso, da conscientização do povo trabalhador de que tem que votar, como a gente falava antigamente, trabalhador vota em trabalhador. Você tem pastor evangélico, você tem dono de rede de rádio, você tem banqueiro, você tem latifundiário, mas quantos sindicatos a gente tem no Congresso hoje em dia? Assim, como é que eu vejo hoje a situação política eleitoral do Brasil? Para os trabalhadores e camponeses, a nossa saída, nesse momento, aponta pela via democrática. E para a gente reverter o golpe, a nossa missão é eleger Lula presidente, e ele já tem um projeto que é o projeto dos trabalhadores, e com isso também eleger uma bancada dentro do Congresso que possa dar amparo político a essa nova gestão, aonde a gente possa trazer de volta o estado de bem-estar social. Se Lula não for candidato, nós ainda temos a possibilidade de eleger um presidente do campo de esquerda e parlamentares de esquerda. Agora, se o golpe se concretiza com o afastamento de Lula fora da eleição, pode acontecer duas coisas no Brasil. Pode haver um grupo que vai para o jogo democrático, como pode haver um outro grupamento que vai para a desobediência civil, né? Porque não dá para aceitar calado, ou aqueles que entendem esse processo político, o que está acontecendo no Brasil de manipulação. Lula só poderia ser impedido de fazer campanha depois que ele registrasse e o TSE analisasse se ele pode ou não. E aí, não podendo, aí pararia de fazer campanha. Antes sequer de Lula registrar a candidatura e do TSE analisar, eles já querem colocar uma mordaça no Lula para impedir ele de fazer campanha. Ou seja, o golpe está já se adiantando, porque se a eleição fosse hoje ou for em outubro, Lula ganha no primeiro turno. E eles sabem disso, e eles não podem deixar isso acontecer. E por isso a Rede Globo tem insistido, né, em candidatos como Luciano Huck. A gente tem visto Temer e no Faustão, né, fazer propaganda. Então, assim, a mídia... Eu queria dar uma dialogada com você, já que você falou do Cesite. Eu lembro um diálogo que eu tive com o Bem-vindo Siqueira, eu aceito. O Bem-vindo Siqueira foi uma coisa muito interessante no dia do Lula, no Casagrande. Ele falou que a ditadura militar tinha um projeto, não era o nosso. Mas era o IDE, Investimento Direto Estrangeiro, acelerou a implantação da indústria de bens de consumo durável. Quem tira só uma foto da ditadura e não vê o processo, por isso tem tanta gente que apoia a ditadura militar, aquele cara da classe média, que não teve familiar caçado, que não teve sindicato com intervenção, ele só consegue chegar àquela foto do Corcel 73, a família comendo bem, que uma parte da classe média foi beneficiada, não enxerga o processo. Mas tinha um projeto. A ditadura militar a gente não defende, mas tinha um projeto que era fazer crescer o bolo para depois dividir. Não dividiu e criou um país muito desigual. O golpe não tem projeto nenhum. E a classe média, enganada, trouxa, coxinha idiota, que foi para esse processo, já sentiu esse golpe. Que não vai ter dólar ao par, não vai ter viagem para Miami. Aquele cara da classe média que bota o filho para fazer concurso público, não tem mais concurso público. O funcionário público classe média que apoia o golpe está com salário congelado há 20 anos. Né? E um pouco desse desespero deles é que nenhum projeto, não tem um projeto para bater no projeto do Lula. Porque as pessoas sabem que o governo Lula foi um sucesso. Então mesmo aquele cara da classe média que pirou, hoje está falando assim, que saudade do meu ex. Eu não sei se é isso, pelo menos a minha percepção, eu sou servidor público da Justiça Federal, eu percebo tem muito coxinha arrependido. Não aquele mais nazista, não, mas aquele cara que acreditou que a gasolina ia ser 10 centavos, esse está arrependido. Eu faço uma reflexão interna e eu me pergunto. Eu nasci em 64, eu me perguntava como é que a população foi para a rua para depor um presidente eleito e instalar uma ditadura no nosso país. E a gente
só via isso nos livros, né? Estudando todo o processo de manipulação que houve naquela época da própria Globo e do investimento dos Estados Unidos, né? Em institutos que faziam uma nova ideologia, que era o IPES e o IBAD, em 64, que trabalhava a mente do povo, que a gente ia virar comunista, que comunista come criança, não, que isso, não tem isso religião. É páreo, não é comunista. Isso não, agora é páreo, não é? Mas assim, desculpe a piada, mas é inevitável. Eu lembro de um prospecto que parecia os comunistas como se fosse uma barata, e os militares eram um spray para matar a barata, né? Então isso era a propaganda anticomunista da época, que o povo foi para a rua para apoiar o golpe. Parte do povo. A famosa marcha com Deus pela família. Houve resistência. O processo de 16 é muito parecido com o de 64. Mas não tem um projeto econômico por trás, né? Então, a forma que foi dado o golpe, ela é muito parecida. Propaganda, manipulação, povo na rua e aí presidente deposto. A questão que se coloca é qual é o projeto que esses golpistas têm para o Brasil. E aí que a gente se depara com a catástrofe nacional. Porque o que nós estamos vendo é a venda do país, é a venda de tudo que a gente construiu, é a venda da Petrobras, é a venda da Eletrobras, é a venda do Banco do Brasil, é a venda da Caixa Econômica, é a venda dos hospitais, das universidades. Perto desses golpistas, os militares de 64 são quase comunistas, né? Porque assim, diferente naquela época, alguns militares acreditavam que era necessário desenvolvimento nacional. Então os militares tinham uma veia desenvolvimentista. Ou seja, eles acreditavam que era preciso criar siderúrgica, as siderúrgicas criar indústrias de automóveis, manter a Eletrobras, criar uma grande rede de hidrelétricas no Brasil para se ter energia, se criar ferrovias, estradas. Então tinha um projeto que chamava de integração nacional, porque os militares tinham medo da Amazônia ficar independente, o Rio Grande do Sul ficar independente, então eles tinham um projeto de integração. Não que a gente concordasse com a política social e humanitária que eles faziam na época, que não tinha, era porrada na cabeça. Mas os golpistas nem isso tem, né? Agora, os golpistas estão vendendo tudo. É isso assim que o Brasil hoje não tem uma política interna. A nossa política é aquela que o Fernando Henrique pregava, do neoliberalismo. Redução total do Estado e deixa o mercado tomar conta. Então, Ponciano, o que está acontecendo agora, eu diria para você que nós entramos numa fase chamada do capitalismo selvagem. Mas a minha pergunta era outra, era assim, não há um certo desencantamento. Por exemplo, uma coisa que eu notei bem, dia de condenação do Lula, 100 mil nossos e 100 de verde e amarelo só. 100 pessoas de verde e amarelo pedindo a condenação. Não houve desencantamento de parte dessa classe média muito rápida com o golpe, ao contrário de 64, que demorou muito para a classe média desembarcar do golpe? Eu acho que ainda não. Eu acho que nesse momento o Brasil está dividido. Nós vivemos um país dividido. Tem aqueles que acreditam que há um golpe em curso no país e que realmente tudo isso que está sendo feito é para vender o Brasil. Mas parte da sociedade ainda acredita na Rede Globo, por uma questão cultural e ideológica, e acredita que essa situação é transitória. Então a gente ainda não tem nesse momento, elementos para falar que é possível um contragolpe a nível nacional. Você tem setores mais mobilizados em sindicatos, né, em partidos políticos de esquerda, em organizações sociais, que estão acumulando força para poder combater o golpe. Mas nós somos a minoria nesse país, a minoria da resistência. Aqueles que apoiaram o golpe ainda estão dentro de casa olhando o pato amarelo e não sabe se bate a panela, porque a panela não tem mais comida. Já não chegou uma ressaca, não? No meu trabalho eu vejo questão de ressaca. Porque... Mas aí vamos lembrar, o golpe foi em 64.
Não teve rede. O golpe foi em 64, mas a resistência só vem em 68. Não, sim, mas a classe média continua apoiando. A classe média só vai sair do apoio ao golpe quando vem a hiperinflação, né? Exatamente. Quando o povo tivesse, porque o nosso povo já está sofrendo, sim. Mas quando a classe média ela passar a sofrer também e ver o desencantamento, porque não tem mais universidade pública, não tem mais hospital público, 20 anos de congelamento salarial, não tem mais atendimento à saúde, não tem mais concurso público no país. Ou seja, quando a classe média sentir que ela perdeu e se unir a esse segmento que já está na resistência, assim, que a gente vai ter o controle. Eu ainda não vejo a união, mas o desencantamento começou. Eu dava aula na rede de concurso público, num curso de concurso público, o curso quebrou. Porque ninguém mais está fazendo cursos para concurso público, não tem mais concurso. Exatamente, aqueles concurseiros, né? Os concurseiros, jovens, né? que 80% estava no golpe, um concurseiro, que as vagas são criadas pelo Lula, mas que fala fora Lula, agora está falando assim, o que aconteceu? Eu gritei fora Lula, não tem mais concurso? Existe uma relação de desencantamento com isso, entendeu? Porque as pessoas estão... Eu cruzei essa semana com um amigo na rua que estava fazendo concurso para tudo quanto é coisa. E ele falou assim, eu quero a volta do papai Lula. Ele falou essa frase. A gente convive com pessoas e a gente vê que o povo do interior, o povo mais pobre, ele já tem a consciência de que houve um golpe no país. Sim. A classe média, por enquanto, ela está de ressaca, como você disse. Ela ainda não sofreu o suficiente para poder se revoltar. E, como diz o nosso bom velhinho Marx, né, a gente tem que ter as condições materiais para poder... Objetivas e subjetivas, né? A revolução, para iniciar a mudança. Então, nós estamos vivendo agora um momento de transição. O Lula falou sobre essa transição. A consciência está em disputa. O Lula falou desse movimento de transição. Ele falou que a gente está exatamente no momento começando, pelo menos, lá. Agora a gente tem que fazer um alerta. No meio dessa transição, nós temos o perigo do fascismo. Sim, claro. Né? Nós estamos vendo o ódio sendo propagado, não é só no Brasil, mas na Europa também está acontecendo movimentos fascistas, né? A gente está voltando a ter uma ofensiva muito grande, né, sobre as minorias, né? E temos dois países comandados por governos de extrema-direita, a Áustria e a Ucrânia. Isso. Com dois governos de extrema-direita empossados. Então, assim, o pessoal fala, o fascismo não me pega, o nazismo não me pega. Então, esse sentimento de que eu sou melhor que você e que você é pior e pode me prejudicar, de não conviver com a diferença, de não aceitar a diferença, infelizmente, ela forma governos totalitários. Então, acho que nós, principalmente seres mais pensantes, que elaboram, que estão na política, nós temos que combater o fascismo, porque ele pode ser a terceira via aqui no Brasil. O governo Bolsonaro, que sim, nós estamos falando aqui. Sim, o fascismo brasileiro é tão vira-lata, né, que algumas coisas chamam a atenção, porque o fascismo é tudo de ruim, mas você não vê fascista entreguista. Aqui é o único país que tem um fascista entreguista. E tem até uma coisa gozada, vai ser divertida. O garoto que criou o bloco lá, que defende a tortura, apanha e vai reclamar na rede social. Mas você não é a favor da tortura, você foi torturado, tem que estar... Tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Você não apoiou da polícia, olha, realizei meu sonho. Isso aconteceu de verdade, não é piada. Né? Para terminar, assim, em geral, a última parte eu deixo o sindicalista à vontade para se despedir. E a gente tem uma greve geral aí no meio. Acho que dá para falar sobre isso e a gente encerrar a entrevista com suas palavras. Nós tivemos uma greve que foi às 28 de abril, que foi a população brasileira, naquele momento, atendeu o apelo das centrais sindicais e sindicatos para parar o Brasil. E nós temos agora, no dia 19 de fevereiro, um compromisso de parar o Brasil de novo. Se botar para votar, o Brasil vai parar. Eu acho que todos os trabalhadores, cidadãos que pensam, né, têm que refletir que essa reforma da Previdência vai trazer um prejuízo irreparável, não só à nossa geração, como às gerações futuras.
E, nesse sentido, nós tivemos uma oportunidade de criar uma grande consciência nacional com movimentos de norte a sul no Brasil para tentar deter a reforma da Previdência. A questão não é reformar ou não a Previdência. A questão é não deixar o golpe se aprofundar, porque cada vez que o governo golpista consegue no Congresso passar uma lei, o golpe se aprofunda no Brasil e a gente tem uma resistência mais fraca. Então, a todos os trabalhadores, não só petroleiros, mas de todas as categorias profissionais, se a reforma da Previdência passar, nós vamos trabalhar até morrer. Nós já voltamos para o trabalho escravo com a reforma trabalhista. Perdemos todos os concursos na lei da terceirização. Temos 20 anos de achatamento do Estado com o teto do gasto público, que é a PEC da maldade. E o que eu quero falar para os jovens é o seguinte: nós que vivemos o golpe de 64 e lutamos para construir a democracia nesse país, para ter um governo de bem-estar social, não vamos viver muito mais anos. É necessário que a juventude se organize, crie suas lideranças e suas organizações e venham para a rua defender a democracia e defender o Brasil. Porque se esse governo continuar, certamente nós só poderemos nos lamentar no futuro. Mas eu acredito que terá resistência, Ponciano. Qual dia da luta? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, ninguém trabalha. Nosso trabalho é na rua. Se botar para votar, o Brasil vai parar, e acho que todo brasileiro, independente de ter o seu trabalho ou não, no campo ou na cidade, ele tem que protestar quanto mais essa medida golpista. Nosso trabalho é nos piquetes, é fechando as avenidas, é fechando as rodovias, é ocupando terra, é ocupando imóveis que não têm destinação para moradia, é incendiando o Brasil nesse dia. Todas as formas de manifestações no dia 19 será bem-vinda. Aquela dona de casa que não tem como ir para a rua protestar, ela pode ir para a janela, volta a bater panela, né? Agora, bota uma boa razão. Na janela lá, vai bater. O pessoal de Zona Sul que mora em apartamento, o pessoal da Zona Norte, pega a panela de volta que está lá sem comida, porque está faltando comida para a nossa população, e vamos bater panela dia 19. E os militantes, vamos pra rua. Aqueles que têm consciência, vamos para a rua lutar. Obrigado. Vamos lá, Simão. Meu nome é Simão Zanardi, eu estou aqui no Sindicato dos Petroleiros com o Ponciano, né? Então, terminando o cafezinho sindical. Encerrando aqui o cafezinho sindical. Um abraço a todos e vamos à luta, companheiros.